Nesta aula 3 do nosso curso Filosofia em 7 Passos, vamos tratar da ética. Provavelmente, a questão mais importante da filosofia. Como agir para ser feliz, o que é a virtude, o que é o bem, o que é a justiça, e em que se fundamentam as relações sociais. A ética é o estudo do ethos. Ethos é a palavra grega para comportamento. A ética é o estudo do comportamento. A ética é o estudo da moral. A gente costuma associar ética e moral, mas na verdade a moral está mais ligada à prática, aos valores que nós temos nas nossas ações cotidianas. Então você não mente, você tem o valor da sinceridade ou da integridade, ou a virtude da sinceridade. A ética é o estudo disso. O estudo que pode ser amador, que pode ser espontâneo, a gente está tomando um café, tomando um chá e conversando sobre quem mentiu, ou pedindo desculpa por ter mentido. O arrependimento é o fator psicológico da consciência moral, né? E pode também ter um estudo mais profissional, digamos assim, mais científico do comportamento humano, quando a gente está muito preocupado com os termos que nós usamos, com as palavras, com o valor de cada palavra e com a relação entre elas, em argumentos e proposições. Sócrates é o pai da filosofia e, portanto, o pai da filosofia moral também. Aquele que nos mostrou que é possível investigar o comportamento humano intelectualmente a partir de uma série de perguntas. Perguntas essas que começam com a questão: o que é a virtude? O que é a amizade? O que é o amor? O que é a justiça? O que é a igualdade ou a liberdade? Então essas perguntas, elevadas no nível de especulação filosófica, constituem a filosofia moral, a ciência do ethos, que é a ética. Você pode entender o sentido da ética quando você pensa na política, porque a política é o estudo da polis, ou a prática dos assuntos da polis, né? É como se a gente falasse também, por exemplo, a biologia. É o estudo da vida, né? Então a gente tem essa palavra grega, ética, como a erótica, para estudar o ethos ou o eros. Então o papel da ética filosófica não é solucionar os problemas. Como eu disse na primeira aula, não é dar uma resposta definitiva e peremptória e acabar com a discussão, mas é tentar esclarecer o debate, tentar tornar esses assuntos mais claros e dar ao filósofo ou aos seus amigos, aqueles que com ele dialogam e conversam, mais clareza intelectual. E, de fato, a filosofia clássica, platônica, era não só dar essa clareza, dar essa visão mais aberta, mais arejada dos fenômenos morais, mas também provocar uma verdadeira conversão intelectual e moral no filósofo e daqueles que o seguem, para que ele vivesse com mais autenticidade, com mais profundidade, com mais intensidade ou com mais verdade. De modo que a ética tem duas dimensões, a teórica e a prática. A teórica é quando a gente fica pensando nas correntes de interpretação do comportamento, no fundamento epistemológico e ontológico da ética, que se chama também metaética. É quando a gente fica teorizando sobre como funciona, por exemplo, a ação humana. Como é que nós deliberamos, como é que nós pensamos sobre o comportamento, qual é o papel e a influência da linguagem no nosso pensamento e do nosso pensamento na nossa ação. Então tudo isso faz parte da ética teórica, que pode envolver também a história da ética, que eu vou mencionar depois. A ética prática é falar diretamente das ações, principalmente por meio das virtudes. Então, quando a gente estuda as virtudes, fala das virtudes e articula as virtudes, a gente está propondo uma ética prática. O direito, por exemplo, e a política são éticas práticas. Quando a gente está falando de direito, de leis, quando a gente está falando do Estado, de uma comissão parlamentar de inquérito, quando a gente está falando de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, a gente está falando do comportamento de agentes políticos, de agentes jurídicos, com base em leis, que são documentos escritos que prevêem o comportamento social,
na prática. Isso é ética prática. Quando a gente debate eleição, quando a gente debate religião, quando a gente debate ações religiosas, práticas religiosas, a gente está no âmbito da ética. Então, a filosofia moral ou ética tenta esclarecer a moral, tenta iluminar esse fenômeno moral. E qual é o fundamento da ética? Por que existe ética? Porque nós não somos animais irracionais. Os animais, eles simplesmente agem por instinto. Eles simplesmente respondem a determinações que condicionam os seus atos ou ações. Não são ações morais. Então eles têm instintos. Nós não só agimos, nós pensamos, nós conversamos, nós nos arrependemos, como eu disse, nós planejamos. Um cachorro não pode parar e pensar assim, bem, no ano que vem eu vou investir aqui um valor para que no ano que vem eu possa comprar uma nova casa. Nós podemos fazer isso. E nós podemos economizar o nosso dinheiro, economizar o nosso tempo, porque nós podemos planejar. Nós somos animais racionais. É o fato de nós termos linguagem, de nós termos a capacidade de nos comunicar, é que nós podemos também pensar nos princípios que animam as nossas ações. E ao invés de agir diretamente, nós podemos conversar e nos entender e planejar a nossa ação individual e coletiva. Por isso nós podemos ter um plano de ação individual e um plano social, uma sociedade comercial, uma sociedade profissional, até uma sociedade política, uma comunidade política. E tanto é importante a comunidade política que dá para distinguir dentro da ética a política. O modelo clássico de filosofia prevê, no fundo, que a ética está dentro da política. Mas isso eu vou precisar explicar na próxima aula. Na verdade, a política, tá nesse modelo que eu estou explicando aqui, nessa forma que eu estou explicando, está dentro da ética. Porque é o estudo do comportamento das pessoas e as relações de poder na sociedade. Então é claro que existe uma relação intrínseca entre ética e política, que a modernidade separa, a partir de Maquiavel e Hobbes. Sobretudo a partir de Maquiavel, como se a política fosse um outro âmbito, como se ali ninguém pudesse me julgar do ponto de vista moral. Como se tivesse as suas próprias leis morais, digamos assim, ou amorais, ou imorais, dependendo da sua interpretação. Existe ética porque existe liberdade, decisão, deliberação, porque nós não somos autômatas, porque nós não estamos presos a instintos e a necessidades. Nós temos inteligência para discernir os bens e vontade para persegui-los. Nós olhamos para o mundo, vemos o mundo, algumas coisas se tornam atraentes para nós. Eu falei da estética na primeira aula, que é apetecer os sentidos. Olha, gostei desse cheiro, gostei desse café, gostei dessa imagem, gostei da beleza dessa pessoa, me faz bem, eu quero ficar olhando aqui, eu quero voltar aqui, eu quero agradar os meus sentidos. Eu gostei da temperatura desse ambiente. Estética, que é o estudo da êxtase dos sentidos. A ética é querer fazer o bem, é querer realizar o bem. A questão é que o que nós chamamos de bem varia. E muitas vezes o que é bom para mim pode não ser bom para você. Aí surge o grande problema da ética, que é a relatividade dos valores e dos bens, ou o relativismo moral, que é o grande problema da contemporaneidade, aliás. E o problema é que Platão enfrentou contra os sofistas, porque os sofistas eram relativistas. Não do ponto de vista individual, mas cultural. Ou seja, não entre dois paraenses, mas entre um paraense e um gaúcho, ou entre um brasileiro e um argentino. Ou então entre um brasileiro do século XXI e um brasileiro do século XVIII. E o nosso relativismo é ainda mais radical, porque ele não é só um relativismo histórico ou cultural, é um relativismo individual. Então, dois irmãos, Caim e Abel, Eteócle e Podinices, para usar a dupla pauta bíblica e grega. A Caim e Abel, como vocês sabem, Caim matou Abel, primeiro grande fratricídio da história. E Eteócle e Podinices se mataram um aos outros, os filhos de Édipo, da grande tragédia grega Édipo Rei, depois Édipo em Colona e Antígona, que é a minha preferida. Trata desse problema moral. Como é que um irmão mata o outro? Como é que você explica uma coisa dessa? Como é que uma mãe mata um filho? Como é que um filho mata a mãe? Ou mata o pai? Patricídio, fratricídio. Então todas essas questões, infanticídio, todas essas questões, tiranicídio, matar o tirano, de vida e morte, como eu disse, que nós vemos todos os dias nos jornais, nos noticiários, na política, a corrupção, a imoralidade, o debate, e a gente se envolve com isso e sofre com isso. A gente é injustiçado e a gente comete injustiças. Quem nunca pediu perdão, quem nunca teve que perdoar?
Ninguém. Então, isso é ética. Este é o debate da filosofia moral. Nós falamos, nós conversamos, nós discordamos e a filosofia moral tenta jogar luzes a essas nossas conversas. Os filósofos se detiveram para refletir a motivação das nossas ações, o porquê das nossas ações e como nós devemos nos portar. Nós somos racionais e somos também sociais. Nós temos capacidade de integração, não só instintiva. Então, um cachorro e uma cadela, eles se cruzam, eles transam quando eles têm os instintos mobilizados para tal, chamado cio. Nós nos relacionamos não só por instintos, mas também por uma comunidade racional e intelectual. A nossa comunidade moral, a cooperação das nossas ações, quando nós combinamos um horário para uma atividade, por exemplo, de que depende a prática da virtude e da pontualidade, nós articulamos e combinamos uma prática comum. Nós podemos nos associar profissionalmente. Então, a razão é o que nos permite associar. E por isso Aristóteles articulava a capacidade racional com a capacidade política. E daí a definição de Aristóteles do homem como animal racional e animal político. Se você falar que o homem é um animal racional, você pode pensar o seguinte: o homem é um animal que pratica matemática. Um cachorro não pratica matemática. O homem é um animal que pratica astronomia. O homem olha para os astros e fala assim: peraí, estou percebendo aqui que a lua muda, que tem 4 tipos de lua. Um cachorro, um macaco, nunca vai olhar para a lua e falar que tem 4 tipos de lua. Nós não só podemos identificar lua cheia, lua minguante, lua crescente, lua nova, mas nós podemos identificar primavera, outono, inverno, verão, nós podemos identificar norte, sul, leste, oeste, nós podemos desbravar o mundo intelectualmente. Isso é fundamento da filosofia, como eu disse na primeira aula. Mas nós podemos também desbravar o motivo das nossas ações e conversar sobre elas. E julgar e analisar. Você está errado. Você está errado por isso, isso. Então, porque mais ainda, e vai ser o fundamento da ética cristã, aliás, a humildade e a capacidade de pedir perdão. Eu errei e me desculpo. Esse é o fundamento da ética cristã. Primeiro diante de Deus, depois diante dos homens. Então, a ética vai ser a consciência moral. A consciência moral que tem uma dimensão individual e tem uma dimensão social. Tudo isso está prejudicado na contemporaneidade. A ética, neste modelo, aposta na capacidade intelectual de conhecer as virtudes e os bens e, de algum modo, entrar num certo consenso, num debate que não é democrático no sentido político, mas de que nós encontremos uma verdade humana, uma natureza humana, um fundamento da amizade do gênero humano, sempre foi desafiado ao longo da história. E na contemporaneidade, especificamente, nós temos uma grande desconfiança da ética. Nós desconfiamos da palavra ética. Então eu sou professor de ética e dei palestras de ética em várias instâncias. Na igreja, no Estado, em sociedades artísticas. E quando eu falava de ética, todo mundo assim, mas espera aí, qual ética? Ética de quem? Ética qual? Porque há muitas éticas, há muitas filosofias morais, então nós vivemos num mundo de desconfiança cética da ética. Um mundo de pluralismo, não só religioso, mas também moral, e de relativismo. Então cada um parece ter a sua própria ética, cada um parece ter a sua própria ideologia, e essas ideologias ou essas éticas não seriam comensuráveis entre si, ou seja, eu não poderia julgar uma por outra. Elas cada um na sua, digamos assim. E esse passa a ser, aliás, o fundamento do nosso regime político do liberalismo, que é o direito que cada um tem de ser quem é. A privacidade, a intimidade e, sobretudo, a liberdade. Você não é obrigado a concordar comigo em absolutamente nada do que eu falo. Você tem o direito à liberdade de consciência, de pensamento, de expressão, de associação. Liberdade política, você pode fundar o seu partido, se você tiver um número mínimo que a Constituição prevê de pessoas acordando com essa plataforma. Então isso gera, para a filosofia, um problema, porque isso gera um ceticismo filosófico. Porque a filosofia não era tentar encontrar a verdade sobre as coisas? E se eu digo, qual é a verdade sobre o comportamento moral? Não, cada um tem a sua verdade. Bem, se você acha que cada um tem a sua verdade, isso já é a verdade. A verdade de que não há verdade. O que gera uma autocontradição performática, né? E aí acabou a filosofia. Aí não é filosofia. Aí é melhor você ir para o bar,
Aí é melhor você, de repente, até ir para o parlamento e querer convencer todo mundo de que a sua verdade é a verdade. Porque a filosofia não busca a verdade do filósofo. Sócrates não dizia, olha pessoal, essa aqui é a minha verdade. Não, essa aqui é a verdade para todo mundo, inclusive para você. Por isso que eu vou te educar. Lembra da dimensão pedagógica, além da dimensão moral e intelectual da filosofia, de ter um amigo, de compartilhar a verdade contemplada? Né? Então existe esse grande problema da filosofia atualmente. E eu quero falar da ética para vocês em 3 correntes fundamentais, em 3 passos. Né? Então o terceiro passo tem 3 âmbitos. A ética clássica, que é essa que eu já estou apresentando, de algum modo, de Aristóteles. A ética moderna, de Kant, que é uma ética da liberdade. E a ética de Nietzsche, que é mais da contemporaneidade. Essas 3 interpretações da ética, elas convivem hoje em dia, num contexto pluralista e mesmo relativista, que dificilmente é equacionado. E que vale a pena a gente tentar averiguar. Quando a gente começa a refletir sobre a ética, ao longo da tradição filosófica, a gente tem mais ou menos 3 grandes correntes. Éticas clássicas da felicidade, do bem e da perfeição. Éticas modernas do dever e da autonomia. E éticas mais contemporâneas da emancipação e da autenticidade. Dentro da ética clássica da felicidade, a gente tem a ética das virtudes de Platão e Aristóteles, a ética da lei natural de Tomás de Aquino e as éticas do prazer, como a de Epicuro. Dentro da ética do dever e da autonomia na modernidade, a gente tem, sobretudo, a deontologia de Kant. Dentro das éticas críticas e emancipatórias da autenticidade, mais na contemporaneidade, nós temos uma miríade de autores como Nietzsche, Freud e Foucault, buscando a psicologia das ações e dos valores, os instintos e as paixões que de algum modo engendram a linguagem moral. Nós temos o existencialismo de Sartre e a sua defesa de uma liberdade absurda. Nós temos as éticas feministas, como a de Simone de Beauvoir e Judith Butler, que pensam na ideia da distinção de gêneros para a constituição de um discurso moral e de uma dominação patriarcal. E nós temos as éticas hermenêuticas, como a de Gadamer, Ricoeur e Charles Taylor. A minha intenção não é me deter especificamente nenhum autor, como eu mencionei na primeira aula. Eu quero apenas um panorama dessas 3 formas fundamentais, a começar por Aristóteles. Como é que Aristóteles enfrenta a questão moral? Aristóteles acha que toda ação visa a um fim que o realiza. Toda ação é voltada a um bem. E há uma estrutura teleológica na ação humana, que é a estrutura de que nós sempre buscamos realizar algo realizando a nossa potência. Então, por exemplo, quando você estuda, você busca atualizar a sua faculdade do conhecimento, alcançando o bem da verdade. Então você quer dividir um montante de dinheiro. Você tem R$100, 4 pessoas que vão receber a mesma fatia. E você sabe que 100 dividido por 4 é igual a 25. E você se satisfaz com a verdade dessa divisão. Uma pessoa que não sabe matemática elementar vai errar essa conta. Ela não sabe, vai dar mais ou menos para alguém. Se minha filha fosse fazer essa conta de 3 anos, ela não ia conseguir. Ela não ia saber o quanto dá para cada um. Então, a verdade do conhecimento é uma faculdade, que é a faculdade da inteligência. Todas as nossas capacidades, elas podem ou não ser realizadas. Quando nós realizamos as nossas faculdades ativamente, nós florescemos e nós somos felizes. Para que nós queremos realizar ações? Para satisfazer a nossa natureza e sermos felizes. Por que você está estudando? Digamos que você quisesse
se aperfeiçoar. Para que você quer se aperfeiçoar? Para ter uma melhor profissão. Para que você quer ter uma melhor profissão? Para ganhar mais dinheiro. Para que você quer ganhar mais dinheiro? Para comprar um carro. E para que você quer ganhar um carro? Para ser feliz. Então, quando você disser para ser feliz, independente de toda a cadeia de causas segundas, você chega na causa primeira. Você chega no termo da ética, que é a felicidade. Porque ninguém quer ser feliz para alguma outra coisa. Você pergunta assim, por que você quer ser feliz? Olha, eu não dei resposta para isso. O fato é que eu nasci querendo completar e querendo, de algum modo, consumar as minhas faculdades e os meus desejos. Eu tenho o desejo de estar entre amigos. Eu tenho o desejo de fazer esportes. Eu tenho o desejo de conhecer, de estudar. Eu tenho o desejo de beleza, pela cultura, pela arte. Então, todos esses desejos ou faculdades geram uma espécie de carência que nos fazem amar certas coisas. Amar os amigos, amar a família, amar a sabedoria, como a filosofia. Amar os cidadãos na política. Então, é a busca pela realização desses fins, desses bens, que nos satisfaz, que nos planifica, que nos aperfeiçoa, como se nós fôssemos incompletos. É como se nós precisássemos realizar certas ações para completar a nossa natureza. Ou seja, nós não somos passivos. Nós não apenas sofremos certas influências do ambiente, nós também praticamos certas coisas. Nós somos ativos. Nós temos duas faculdades passivas, nós escutamos e lemos do ponto de vista intelectual, e duas faculdades ativas. Nós falamos e escrevemos. Não é isso? Eu passo boa parte do meu dia estudando, eu também assisto aulas de professores, principalmente especializados nos assuntos que eu estudo, e depois boa parte do meu tempo escrevendo e falando. Então eu participo do conhecimento, é minha profissão, e isso me realiza. E no final do dia eu estou exaurido, cansado, extenuado, mas satisfeito, feliz. Então isso me realiza. Essa é a ideia da realização. A gente fala da pessoa realizada, bem-sucedida, mas não o sucesso do ponto de vista social, que vão dizer, mas realizar as minhas faculdades, realizar as minhas potências, realizar a minha vocação. E o modo como nós temos de realizá-las é pela prática das forças da personalidade. As virtudes são as forças do nosso caráter. A virilidade vem da força que nós temos de ser bons. A bondade é a virtude. E há 4 virtudes fundamentais nessa tradição clássica: a temperança, a fortaleza, a sabedoria ou prudência e justiça. A temperança é a virtude que modula o prazer. Por exemplo, o prazer da cama e o prazer da mesa. É inegável que nós temos um desejo de vida. Um desejo de vida individual que se realiza na mesa. Eu preciso comer e me alimentar, senão eu morro, senão eu me enfraqueço. E eu tenho um desejo de vida procriativa, um desejo de vida geracional, que está ligado ao nosso apetite sexual. Só que é claro que nós não vamos comer qualquer coisa a qualquer momento e não vamos também dormir com qualquer pessoa a qualquer momento. Então nós temos uma virtude que regula os prazeres da mesa e da cama, que é a temperança. O tempero do prazer, o quanto nós vamos comer, o que nós vamos comer, a que hora nós vamos comer, com quem nós vamos nos deitar. Então isso é a virtude da temperança, porque senão nós seríamos escravos dos prazeres. E o prazer é inegavelmente uma coisa boa. Ninguém nunca, nenhum filósofo disse que o prazer é uma coisa ruim. E se alguém dissesse, você poderia interná-lo, porque não tem nenhum sentido dizer que o prazer é uma coisa ruim, porque a definição de prazer é exatamente uma coisa boa. Uma coisa que dá gosto, que dá prazer, que apetece. É claro que um café é delicioso, mas eu não posso ficar tomando 2 litros de café por dia, porque senão eu vou prejudicar o prazer do meu sono, inclusive. E também, dormir é muito bom, é muito reconfortante, regozijante, mas eu não posso dormir 10 horas por dia. E também não posso dormir 4 horas por dia. Eu preciso dormir entre 7 e 8 horas por dia. Senão eu vou ter pouco menos prazer. Então o prazer é uma dinâmica, uma paixão que pode me dominar. O homem temperante é o homem cuja virtude o permite dominar os seus prazeres e não ser dominado por eles. A segunda grande virtude cardeal é da fortaleza, ou coragem, que lida com a paixão do medo, que nos leva a enfrentar os desafios e a persistir no bem.
a não nos amedrontar e acovardar diante das situações. Foi uma virtude desenvolvida principalmente no contexto militar e bélico. É a virtude do guerreiro. Olha, o guerreiro tem risco de morrer na guerra. Vai fazer o quê? Vai voltar para casa e chorar para a mãe? Não, ele tem que enfrentar, porque senão ele não é guerreiro. Ele está ali exatamente para enfrentar o inimigo e morrer pela pátria se for preciso. Não é isso? Como é que um policial vai ter medo do assaltante? Não, ele precisa enfrentar. Claro que ele tem um risco, hein? Por exemplo, eu tenho o risco de ser mal interpretado por vocês. Mas eu tenho coragem de me expor. E de expor as minhas ideias e as minhas interpretações e os meus estudos. O medo que eu tenho de ser mal interpretado, mal quisto, mal visto, precisa ser vencido por uma virtude que é a da fortaleza. E eu vou já explicar em seguida que a virtude é um meio termo entre extremos. Eu não posso nem ser covarde e nem ser audacioso. Ser covarde é ter medo demais. Ser audacioso é ter medo de menos. Você tem que ter um medo na medida certa. O audacioso, ele não é virtuoso. O audacioso, ele é vicioso. Porque ele se expõe demais ao risco. Isso não é prudente. Como eu vou mencionar ainda há pouco. Mesma coisa em relação aos prazeres. Não se trata de não ter nenhum prazer. Porque isso não é humano. É natural o prazer, está inscrito a busca pelo prazer. A questão é que o prazer é absolutizar a busca do prazer. É dizer que o prazer é tudo e é o mais importante. Então, o Aristóteles dizia, a pessoa insensível, fria, que não busca prazer, é tão errada quanto a pessoa que só busca o prazer. O certo é buscar o prazer numa balança. A virtude está no meio. A terceira virtude cardeal fundamental é a prudência. E a prudência lida com a nossa capacidade de deliberação, de decisão. A prudência é o que nos permite constituir o nosso caráter, a nossa identidade, a nossa personalidade, por um ato reiterado de decisões. Então, a decisão de me casar, a decisão de gravar este curso, a decisão de passar num concurso público, a decisão de fazer uma sociedade comercial, a decisão, eventualmente, de desmanchar um contrato. Mas quando eu reflito, penso e não tomo decisões precipitadas, quando eu me aconselho, quando eu sou ponderado, quando eu sou reflexivo, quando eu penso sobre as coisas com atenção, com cautela, quando eu não me precipito nos juízos, e ao mesmo tempo quando eu tomo decisão. Porque vejam, há dois extremos. Não pensar em nada e ser afoito e ser apressado e tomar decisões inoportunas e ao mesmo tempo não tomá-las. Não, eu vou ficar aqui pensando a vida inteira. Não, você tem que tomar decisões. Eu sempre digo isso. Olha, você vai ter que decidir resolver sua vida sexual. Você vai ter que resolver sua vida sexual. Pelo celibato, pelo casamento, por um casamento civil, por um casamento religioso. Porque senão você vai viver absolutamente inseguro em relação a isso. Isso tem a ver com a temperança, porque o desejo sexual surge naturalmente, diariamente, e é o prazer do sexo, mas também pela prudência. Você vai dividir a sua vida com alguém, você vai compartilhar os seus bens, você vai compartilhar os seus bens com várias pessoas ao mesmo tempo, vivendo a cada ano num lugar. Então a prudência é um plano de vida. É um plano de vida de quem você é, a sua profissão, a sua ocupação, o que você cultiva, se você pratica um esporte, se você cultiva um hobby, né? É a prudência. O dinheiro que você investe nas suas coisas. E, em quarto lugar, a virtude cardeal da justiça, que é a prudência aplicada às relações. É o que os outros esperam de você, o que os outros merecem, é dar a cada um que lhe é devido. Em primeiro lugar, dar o que você merece. Quando é que você é justo com você mesmo? Embora a virtude pressuponha a alteridade, portanto, uma terceira pessoa, você pode se colocar a si mesmo em perspectiva. É o Vitor perguntando para o Vitor, o que o Vitor deve fazer para ser fiel ao próprio Vitor? Para lembrar uma parábola do Evangelho, como ele não vai desperdiçar os seus talentos? Como é que ele vai gastar os seus talentos? Como é que ele vai investir os seus talentos? Isso é justo. Já que eu tenho esses talentos, eu preciso investi-los. E a justiça, claro, tem uma dimensão pública e política, que é a regulação pelas leis da sociedade. E a justiça como virtude política vai ser estudada ou analisada no âmbito da filosofia política, embora estejam diretamente ligados.
A prática dessas virtudes depende de instituições sociais que a promovam. Então a sabedoria teórica, por exemplo a matemática, depende de uma instituição social chamada escola. Imaginem por um instante uma sociedade sem escola, sem livros, sem ensino das ciências. Uma virtude ia estar defasada e uma virtude ia estar petrificada. A virtude da inteligência. As pessoas não desenvolver a inteligência. Pelo simples fato que não há meios para desenvolver a inteligência. Imagine uma sociedade sem esporte. Não tem esporte aqui. A virtude do esporte, a virtude do vigor físico, da competição saudável, não ia ter. Uma sociedade sem religião, sem igrejas. Olha, o anseio universal por Deus, pelo absoluto, pelo infinito, que especula sobre o que acontece depois da morte, não ia existir. E por isso as virtudes estavam ligadas, nessa ética clássica, ao bem comum, que é o modo como elas são promovidas e realizadas. Ou melhor, os bens que são promovidos e realizados pela sociedade. E, portanto, a relação direta desse modelo de ética com a política. Este primeiro modelo de ética está diretamente ligado à política, portanto, porque o Estado desempenha um papel paternalista, no bom sentido, ao instruir e educar os cidadãos a partir da promoção dessas instituições. Agora eu gostaria de falar um pouco da ética moderna da autonomia em Kant. Kant é um autor moderno, iluminista, que queria fundamentar a ética na razão e numa crítica da razão. Desta vez a razão prática. Ele tem uma crítica da razão pura, que nós vamos analisar na aula de metafísica, brevemente, e uma crítica da razão prática. Ele também tem uma terceira crítica, a crítica do juízo, sobre o juízo de gosto e o juízo teleológico, que concerne a estética, sobretudo. Na crítica da razão prática, o Kant tenta contrapor a corrente utilitarista da modernidade. A corrente utilitarista visava a equação do prazer da maioria a partir da maximização das satisfações individuais. Então, o princípio que guiava o utilitarismo era o princípio do prazer, mas o prazer e a dor como soberanos. O prazer e a dor governando todas as ações individuais e, portanto, sociais. A felicidade individual seria um cálculo dos prazeres e a maximização desses prazeres na vida individual. A felicidade coletiva seria um cálculo dos prazeres da maioria. Cada um afirma e diz o que gosta mais, o que quer mais, o que lhe dá mais prazer. Independente da verdade social ou global disso tudo. E aí a gente vai votando e quando se encontrar a maioria, se tem um saldo positivo. A pessoa feliz é aquela que tem a maior parte de prazeres, a pessoa infeliz é aquela que tem a maior parte de desprazeres. O Kant achava que esse modelo de ética utilitarista, que buscava a utilidade, que buscava maximizar o prazer da maioria, simplesmente do ponto de vista individual ou coletivo agregativo, isto é, agregando os bens individuais, não era suficiente porque não era racional. E principalmente porque não trabalhava com a principal ideia da ética, que é a liberdade. Portanto, a filosofia moral de Kant trabalha com distinções dialéticas fundamentais. Em primeiro lugar, a distinção entre dever e inclinação. E eu disse que a ética de Kant é uma ética do dever e da autonomia. Prestem bem atenção nisso, porque isso pode parecer confuso em relação ao que eu vou dizer na próxima corrente, que é a ética do Nietzsche, para quem a autonomia não vai estar ligada ao dever. Porque o dever para o Kant não é um dever extrínseco, não é um dever que vem de fora, não é o que mandaram fazer, mas o que eu devo fazer. O que eu determino fazer por conta da minha faculdade da razão prática. Quando eu ajo por dever, eu ajo com liberdade. Quando eu ajo por inclinação, eu ajo por servidão. O dever implica a autonomia, ao passo que a inclinação, a heteronomia. E vejam, a inclinação dos meus próprios instintos é heteronomia. A inclinação da moda social, todo mundo faz, então eu vou fazer.
Isto quer dizer que eu não ajo por dever nem por autonomia da razão, mas eu ajo por inclinação e por heteronomia. A palavra autonomia vem do grego própria lei, lei de si. Heteronomia vem de hétero, outro, como heterossexual, outro sexo, e nomos, que é lei. A heteronomia é uma lei que vem de fora. É uma lei que não vem de fora da razão. Porque pode vir de mim, pode vir do meu próprio instinto, por exemplo, sexual. Mas se eu ajo por instinto sexual, para o Kant, eu ajo como um servo. Como um escravo dos seus próprios instintos. Agora, quando eu ajo por dever, eu ajo pela autonomia da razão prática. E a autonomia da razão prática é, vocês se já estudaram filosofia devem ter escutado essa expressão, uma das mais famosas, por imperativo categórico. Existem dois tipos de imperativo. O que é um imperativo? É uma ordem. Faça isso. Existem dois tipos de imperativo. O imperativo categórico e o imperativo hipotético. O imperativo hipotético, ele é condicional. Se tu queres passar na prova, estuda. Se tu queres emagrecer, faz uma dieta. Se tu queres ficar forte, pratica musculação. Mas se tu não queres ficar forte, não pratica musculação. Então é muito simples. O imperativo hipotético depende de uma condição que é infinitamente variável. Porque eu não sei se você quer passar na prova, se você quer ficar forte, se você quer emagrecer. Isso aí depende de você, depende da sua vida, que eu não conheço. Então, para o Kant, o imperativo hipotético não é o fundamento da moral. O fundamento da moral vai ser o imperativo categórico. O imperativo categórico é o dever incondicionado. É o dever de sempre agir desse modo. E Kant pergunta, qual é o imperativo categórico? Qual é a ordem que a razão prática nos dá em qualquer situação? Independente de exceções, independente de contextos. O que você pode dizer para a gente sobre a ação que não tem a resposta depende? 99% das perguntas morais vão dizer assim, depende. Você é a favor da pena de morte? Depende. Você é a favor? Depende. E é verdade que 99% das questões morais depende do contexto. Depende de que tipo. A pena de morte é proibida no Brasil, mas em caso de guerra é permitido. O aborto é proibido no Brasil, mas em caso de risco de vida da mãe é permitido. Então, é claro que existem exceções que comprovam a regra. O Kant queria uma norma incondicional e sem exceção. Como, do ponto de vista material ou substancial, tudo depende do contexto, ele postula uma forma de pensamento moral, não um conteúdo. E a forma é exatamente o imperativo categórico, que é a máxima da universalização. Age como se a máxima da tua ação pudesse ser lei para o gênero humano. Em outras palavras, age como se tu fosse um legislador universal. Age como se todos, sem exceção, fossem agir como tu e fossem te obedecer. Porque no momento em que tu és livre, tu não és o Vitor ou o Pedro. Tu és o legislador humano universal. Tu és a razão prática encarnada de todos os homens, em todas as épocas. Pense o seguinte, 2 e 2, em algum momento da história, não foram 4 somados? Algum momento eles não serão 4 somados? Quantas vezes você precisa repetir essa operação matemática para saber que ela sempre estará certa? Se você for inteligente, só uma. Você vai perceber, peraí, 2 e 2 são sempre 4. Acabou, eu vou testar. 4 menos 2 é igual a quanto? 2. Ah, agora eu tive certeza. Se você for inteligente, você nem precisa da prova real. Isso é uma verdade da razão pura. E o Kant pensava, existe uma verdade da razão prática. Sim, a verdade da razão prática é a liberdade, é a capacidade que nós temos de obedecer imperativos categóricos. E a segunda formulação do imperativo categórico é, age de modo a considerar a tua pessoa e a pessoa de todos os outros como fins em si mesmos, nunca como meios.
Por que todos os seres humanos, sem exceção, são dignos e são fins em si mesmos? Porque todos os seres humanos são capazes de determinar os seus fins. E, portanto, não podem ser instrumentalizados pelos outros. Eles determinam os seus meios para alcançar os seus fins. Vou dar exemplos simples. A escravidão. Kant não fala assim, a escravidão é imoral. Kant pergunta, eu não sei se a escravidão é imoral. Vamos testar. Vamos testar pelo imperativo categórico. Se eu escravizar alguém, isso quer dizer que todo mundo pode ser escravizado, inclusive eu mesmo. Já não, obviamente que é imoral a escravidão. Se eu trato uma pessoa como um escravo, se eu escravizo alguém, quer dizer que ela vai me servir a mim, ela vai ser a minha propriedade. E ela vai fazer o que eu mandar, não o que ela mandar. Então ela vai ser um meio para os meus fins. Mas ela é capaz de estabelecer os seus fins. E, portanto, ela não pode ser um meio de outra pessoa. Então a escravidão é imoral. E se eu mentir? Mentira é errado? Eu não sei. O Kant não falou não mintas, não matarás, não levantarás falso testemunho. Não é uma ética objetiva e uma ética substancial como o decálogo. É uma ética formal e abstrata. Bem, se eu mentir, todos vão poder mentir, inclusive para mim. Isso quer dizer que cai por terra a própria possibilidade de mentira. Porque a mentira é a consciente falsificação da verdade. Agora, se eu não tenho... do que eu sei que é verdade. Você me pergunta, quanto é 2 mais 2? Eu falo 5. Eu quero enganar você no cálculo aí da conta, para ficar com mais. Mas eu sei que é 4. Agora, se eu fui enganado... Então, se o cálculo não era de 5, mas de 6, eu já fui enganado, eu não posso mentir. Porque eu não posso falsificar a verdade que não existe, porque eu não recebi a verdade. Então a mentira implode-se a si mesma. Então para o Kant é claro que a mentira seria imoral do ponto de vista do imperativo categórico. Essa é a ética famosa de Kant. A terceira e última corrente ética que eu gostaria de apresentar para vocês é a de Nietzsche. Uma ética que a gente pode chamar, inspirada em Nietzsche, tá? Não especificamente de Nietzsche, que apela não à razão moral das virtudes, não a razão moral da liberdade do imperativo categórico, mas as emoções, as paixões, as sensações, a vontade de poder do indivíduo que quer afirmar a si mesmo, mesmo que contra os outros. O Nietzsche tenta neutralizar o que ele considerava as ficções da ética clássica, como direitos naturais, lei natural, utilidade, liberdade, imperativo categórico. Todos esses produtos da razão. Para o Nietzsche, a razão deve ser substituída pela vontade. Ele diz, e aqui é uma citação, nós, porém, queremos nos tornar o que somos, seres humanos que sejam novos, singulares, incomparáveis, que se outorgam leis que criam a si mesmos. Vejam quando ele diz se outorgam leis, é uma autonomia, mas não é uma autonomia racional, da razão prática, como a de Kant. Porque para o Nietzsche, essa autonomia seria heteronomia, porque a razão viria de fora e seria extrínseca. A razão viria me assediar como que externamente. E por isso ele propõe um sujeito moral autônomo, não pela razão, mas pela vontade. E com isso ele promove a transvaloração de todos os valores. O Nietzsche suspende a distinção metafísica entre bem e mal. Porque a distinção metafísica entre bem e mal está pautada na distinção metafísica entre verdade e falsidade, entre céu e terra, entre ser e ente, entre uno e múltiplo. E para o Nietzsche toda essa tradição platônica do Ocidente é marcada por esse dualismo e por isso propõe uma ética para além do bem e do mal, em que o bem e o mal não são naturais, racionais e constitutivos, mas apenas configurações ou modulações da vontade de poder. E com isso ele acaba abrindo as portas para um irracionalismo pós-moderno, que é relativista, perspectivista, subjetivista, em que não se pode avaliar o individual pelo comum, pelo geral, pelo universal, pelo ideal, demitindo, portanto, a própria função da razão moral, que é a ética. E por isso não há ética em Nietzsche propriamente dita. Há, na verdade, embora haja uma interpretação do fenômeno moral pela psicologia, há, na verdade, uma proposta que é diretamente moral, e não tanto intelectual como
normativa, porque a razão não determina a ação. A razão não tem essa força, que é a força da ética clássica. Portanto, a proposta do sobre-humano, ou super-homem de Nietzsche, é viver para além do bem e do mal, sem a distinção entre corpo e alma, alto e baixo, eternidade e tempo, que são as distinções metafísicas tradicionais. Na próxima aula, nós vamos para a política. Obrigado e até lá!